Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, cá estamos mais uma vez para a política local com Manuel Pisco, do PCP, antigo autarca em Setúbal, Ivan Gonçalves, do PS, vereador em Almada, e Nuno Matias, do PSD, também ex-autarca do PSD em Almada. O programa de hoje tem 3 temas em agenda. A área metropolitana de Lisboa, vamos tentar olhar para as perspectivas de eleição dos órgãos metropolitanos, no seguimento das eleições autárquicas. Temos também a greve geral, a propósito das medidas pretendidas pelo Governo de alteração da legislação laboral, e os médicos tarefeiros no Serviço Nacional de Saúde. Relativamente ao primeiro destes 3 temas, as perspectivas para a eleição dos órgãos metropolitanos de Lisboa, no seguimento das eleições autárquicas, há aqui uma fragmentação considerável. O Partido Socialista tem 8 municípios em 18, o PSD tem 4, mas pode eventualmente contar com o apoio do município de Setúbal, onde a candidatura de Maria das Dores de Meira teve o apoio do PSD, e a CDU tem 3 municípios. Depois há também 2 independentes, o Montijo, onde o Executivo está a ser composto também com um pelouro atribuído a Pedro Vieira, do PSD, e o município de Mafra. Olhando para este mapa, ainda pintado com tons carregados de rosa, se olharmos apenas para a presidência das câmaras, já se olharmos para o critério do número de eleitores ou da população de cada um destes concelhos, os concelhos do PSD de Lisboa e de Sintra têm mais eleitores, mas para o número de presidentes de Câmara, o PS tem 8 em 18, e historicamente na área metropolitana de Lisboa tem havido um entendimento entre socialistas e comunistas. Basta ver que o primeiro secretário metropolitano do órgão executivo da Junta Metropolitana tem sido o comunista Carlos Humberto Carvalho. Pode talvez pressupor-se que o mais provável é que estes órgãos metropolitanos continuem a ser liderados pelo PS com o apoio da CDU. Manuel Pisco, é isso que também considera mais natural vir a acontecer agora na sequência destes novos mandatos? Bom dia a todos. Não sei, esta distribuição agora assim mais dispersa de câmaras, de presidências de câmaras pelas forças partidárias, não deixa assim antever muito claramente quem é que se vai opor a quem. Ou seja, quem é que, se todos vão fazer oposição aos municípios do PSD, aos presidentes do PSD, e aí pode fazer-se facilmente uma maioria da oposição em relação ao governo, não é? O PSD para isso não tem uma posição muito favorável, apenas com 5, pode-se contar com 5 presidentes de câmaras na área metropolitana. Provavelmente, parece o que pode ser mais natural, ou que se tente conseguir mais facilmente, será a conjugação de posições entre o PS e a CDU, dá 11 eleitos, e isso pode ir por aí, a solução para a eleição do presidente da área metropolitana. Talvez seja por aí, mas não é fácil adivinhar, porque as negociações entre os partidos nestas maiorias relativas que têm estado a existir ao nível dos municípios têm dado alguns resultados dispares, ou seja, não há aqui uma posição única e um critério que seja aplicável em todas as soluções nos municípios. Depende daquilo que for acordado, sobretudo aqui os principais partidos, que podem ser parceiros de negociação, hão de ser o Partido Socialista e a CDU.
fazendo 11. Não me está a parecer que num quadro de governação PSD, PSD, AD, PSD e CDS, mas não me está a parecer que o Partido Socialista tenda a retirar-se de uma posição de oposição num órgão metropolitano que é sempre importante. Portanto, para o fazer valer, se juntar à CDU, independentemente da posição dos independentes, é capaz de conseguir um ganho de causa e continuar com a presidência da ANL. Ivan Gonçalves, acompanha este raciocínio do Manuel Pisco. Tem havido aqui uma tradição de entendimento nos últimos anos entre o PS e a CDU na área metropolitana de Lisboa. Acha que essa receita deve continuar? Bom, antes de mais, muito bom dia a todos e bom dia também a quem nos ouve lá em casa. Bem, eu diria que essa receita de entendimento é a base para que a área metropolitana de Lisboa continue a ser aquilo que tem sido, no reforço do trabalho que os governos fazem, que as autarquias fazem, no fundo também congrega as várias autarquias da região e acaba, eu acho que a área metropolitana de Lisboa tem sido, ao longo dos últimos anos, dos últimos mandatos, um exemplo de trabalho que congrega diversos partidos e que garante o melhor para as populações com diversos projetos, e acho que, por exemplo, a implementação do passe metropolitano é um bom exemplo de quando as várias autarquias, independentemente dos seus partidos, se juntam. Acabamos por ter projetos que beneficiam, de facto, as populações. Acho que, neste caso, aquilo que é fundamental é que os três partidos que têm câmaras na área metropolitana de Lisboa, o Partido Socialista, que é o partido que tem mais câmaras na área metropolitana, o PSD, que é o partido cujo somatório das câmaras representa a maior população, ainda que por poucos, mas é o que representa, e a CDU, porque também tem algumas câmaras na área metropolitana de Lisboa. Aquilo que é importante é que estas três forças se entendam para encontrarem uma boa solução de governo da área metropolitana e que com lealdade prevaleça o interesse público e que se consiga garantir que estes três partidos, em conjunto, com lealdade institucional, deixam, no fundo, ou conseguem dar resposta aos inúmeros desafios que nós hoje temos na nossa região. E eu sei que existem, por exemplo, em três áreas fundamentais, há alguns projetos que estão a ser desenvolvidos, no que diz respeito à segurança, no que diz respeito ao combate aos sem-abrigo, no que diz respeito à transição digital e à aplicação das ferramentas de inteligência artificial. São três bons exemplos de projetos que estão a ser dinamizados, que não devem cair, que precisam das câmaras municipais para serem implementados e precisam das 18 câmaras municipais da área metropolitana de Lisboa, e por isso eu acho que o que é fundamental neste processo é que os três partidos estejam envolvidos e consigam encontrar uma boa solução de governo que satisfaça o interesse das populações. Já agora referir que, em termos de organismos supramunicipais, no sul do distrito, no litoral alentejano, a CIMAL, a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, que abrange 5 concelhos, Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, Sines e Odmira, estava entregue à CDU, digamos assim, era o autarca de Alcácer, Vítor Proença, que liderava esta comunidade, e agora já foi eleita a socialista Clarice Campos, também presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, sucedeu o Vítor Proença, e foi agora eleita presidente da CIMAL. É um organismo que fica a ser liderado pelo Partido Socialista e que era liderado pela CDU. Nuno Matias, o PSD tinha naturalmente e com toda a legitimidade a ambição de conquistar a área metropolitana de Lisboa. Tem aqui 4 municípios, quando muito poderá ter também mais um, assim, de forma mais previsível, de Setúbal, onde a candidatura de Dores Meira teve o apoio do PSD, pode passar a ter 4 municípios, incluindo Oeiras, portanto, Oeiras, Lisboa, Sintra e Cascais, e Setúbal, apesar de serem concelhos com muita população, sobretudo Lisboa e Sintra, que se aproximam, têm cerca de 1 milhão de habitantes entre os dois, reconhece que esta gestão deve continuar a ser liderada pelo Partido Socialista, é o que antevê também.
Bom dia, Francisco, bom dia também ao Manuel, ao Ivan e a todos os nossos ouvintes. Mantendo-se aquilo que é a regra que, ao nível da Associação Nacional de Municípios Portugueses, tem vigorado, que é um Presidente de Câmara conta com o seu voto para o colégio de decisão, que me parece que é o critério, apesar de tudo, mais equilibrado para não se estar a reduzir a importância de cada conselho, independentemente da sua escala, e apesar de sabermos que a escala faz alguma diferença, mas acho que tem que haver aqui também um critério objetivo e factual. Parece-me que é claro que na área metropolitana o Partido Socialista tem um número maior de presidentes de Câmara, portanto é expectável que tenha a ambição de liderar a área metropolitana de Lisboa, apesar de eu concordar com aquilo que aqui foi dito pelo Ivan. É importante que, numa altura onde há aqui lógicas até supramunicipais e regionais, do ponto de vista de ambição de projetos que interessam a mais do que o município, possa haver aqui alguma orientação estratégica que una estes três partidos que têm presidentes de Câmara, no sentido de poder encontrar uma solução institucional que na realidade seja mais representativa ainda, não apenas pelo número de presidentes de Câmara, mas também pela expressão populacional e territorial, e que, sobretudo, construa pontos para aquilo que é uma solidariedade e uma cooperação que, independentemente da bandeira partidária que levou à eleição deste ou daquele presidente de Câmara, permita haver uma estratégia naquilo que são projetos de interesse supramunicipal para garantir que eles são execuíveis, têm a capacidade de serem executados e beneficiam a população, porque acho que, como já temos aqui dito, a política autárquica tem uma nuance muito próxima, muito visível para o dia-a-dia da vida das pessoas e, sobretudo aqui, eu diria que a todos os níveis, mas sobretudo no municipal e nesta área, nesta vertente metropolitana ou de comunidades intermunicipais, é fundamental que haja aqui sinergias que passem para além das fronteiras político-partidárias e acrescentem sinergias que permitam também desmultiplicar oportunidades de desenvolvimento do território. Sem prejuízo de mais algum... Sim, Manuel. Sim, eu ainda gostava de fazer mais uma nota sobre isto. Não, estes objetivos e estas considerações que o Nuno Matias fez são válidos em qualquer circunstância para todos os protagonistas que estejam nestes órgãos autárquicos ou do âmbito regional multimunicipal. Mas a política é a política e a política faz-se com aquilo que os políticos fazem e as decisões que tomam e o sentido que dão à sua ação governativa. Com o que o governo do PSD acaba de fazer em relação à administração dos portos de Lisboa e de Setúbal e Sesimbra, retirando a possibilidade que existia, que era assim que estava terminado, de indicação pela área metropolitana de um dos vogais do Conselho de Administração, é uma maldade que certamente nem o Partido Socialista, nem a CDU muito menos, estarão em condições de perdoar ao PSD. Portanto, isto aconteceu agora esta semana, na nomeação das administrações, tem que ver também, talvez, penso eu, com a candidatura de Setúbal, porque os dois membros que foram indicados e um deles seria contrário à possibilidade, àquilo que estava na lei na altura, portanto o governo furou a lei, não acatou a lei existente e agora modificou a lei para poder nomear diretamente, ou seja, fez aqui um gesto de centralização da nomeação das administrações dos portos de Lisboa e de Setúbal e Sesimbra, o que naturalmente a um órgão desta natureza não agrada nada, não é? Portanto, foram desapossados de uma das suas competências que tem muito relevo. Os portos são infraestruturas muito importantes para o país todo, mas sobretudo na região onde estão a funcionar, onde estão instalados. E isto que o governo fez para a área metropolitana, sobretudo, é um gesto de centralização muito feio para um organismo desta natureza. Portanto, o que é provável é que continue a presidência
do Conselho Metropolitano continue com alguém do Partido Socialista, não tenho indicação nenhuma de quem será o indicado. Eventualmente nos vice-presidentes poderá aparecer, e é natural que apareça um ou dois, não sei, mas pelo menos um do PSD e talvez um outro independente, mas também em relação à Comissão Executiva, também penso que o primeiro secretário tem muitas condições de se manter o equilíbrio que está. O primeiro secretário, que é alguém da CDU, que é Carlos Humberto Carvalho, no Carlos momento. Humberto Carvalho, e no Partido Socialista, que é o Partido Socialista que decidir que estará em melhores condições de liderar o Conselho Metropolitano e a área metropolitana de Lisboa. Mas este fator da retirada da competência da diminuição de um vogal para o Conselho de Administração das Administrações Portuárias é uma coisa de peso e foi uma coisa feita de um modo um pouco feio, não é? Portanto, contrariando a lei existente, determinou que não nomeava aquele que foi indicado para a área metropolitana. Indicou um outro que era do PSD e que estava corotado com uma candidatura independente em Setúbal, que, como toda a gente, apesar das negações que eram feitas pela candidata independente antes das eleições, hoje são obviamente uma candidatura com o apoio direto e a nível superior bastante forte e claro do PSD. Portanto, há uma candidatura aqui que está ligada ao PSD com uma clareza bastante nítida já. Este fator leva a crer que não vai haver muitas negociações e, portanto, vamos a votos e as coisas tendem a ficar como estão. O Presidente do Conselho Metropolitano continuará a ser um Presidente de uma Câmara Socialista e a Comissão Executiva será certamente, pelo menos no primeiro secretário, o primeiro secretário será certamente também da CDU e aí se garantirá que as coisas se mantenham. Agora, sobretudo cimentada até, se quisermos assim, por uma razão de queixa que é concreta, que é válida, e que de facto é preciso numa discussão dessas coisas deixar aqui anotada, não é? É uma coisa que não foi bonita de se ver, um gesto centralizador que não ajuda nada a estes objetivos e a estas ambições que o Nuno Matias estava a referir há pouco, não é? É difícil fazer consenso assim, é difícil que todos possam participar e construir objetivos e programas e ter iniciativas conjuntas, quando a relação entre os órgãos neste âmbito, governo e área metropolitana, a nível não governamental, abaixo do governo, é a estrutura orgânica mais importante do Estado português. É uma área, das duas áreas metropolitanas, Lisboa e Porto, e depois os grandes municípios, os médios e os pequenos municípios. Mas o que o governo fez não foi nada bonito e não é nada natural que a área metropolitana queira ceder mais espaço que no futuro próximo possam acontecer coisas semelhantes ou repetir coisas deste tipo. Portanto, é normal que as coisas fiquem como estão até agora e que o PS e o CDU se entendam para deixar a presidência num lado e a Comissão Executiva no outro. Ivan Gonçalves ou Nuno Matias, mais algum comentário sobre este tema? Bom, eu já agora gostava de dar aqui alguma réplica às palavras do Manel. Eu percebo que se queira misturar aqui alguma questão política associada a algumas nomeações, mas acho que uma questão não tem a ver com a outra, sobretudo porque estamos a falar de nomeações para gestão direta, neste caso, nas administrações dos portos. Estamos a falar até da indicação de pessoas que são inquestionavelmente técnicos de referência dessas áreas, e portanto eu até me parece que de uma vez por todas tem que assumir que há um determinado tipo de lugares que têm a ver com fundamento também de capacidade técnica que acrescente valor ao desempenho do cargo e não a uma lógica político-partidária stricto sensu, porque não, as pessoas necessariamente podem ter perfeitamente os seus ideais e as suas opções ou eventualmente até filiações partidárias, mas isto não tem que ser o alfa e o ômega da decisão, e parece-me que se a decisão teve a ver com aquilo que são os reconhecidos méritos do ponto de vista profissional e técnico, antes de ter sido militante de algum partido ou candidato
em algum movimento independente ou em alguma candidatura partidária, parece-me que acho bem que se faça esse tipo de escolhas e opções apenas para evitar que, de outra forma, se continue com algumas tradições ou, eventualmente, algumas questões mais formais que, entretanto, já caíram em desuso ou não produzem bons resultados, porque muitas das vezes o facto de ter um cartão que dá confiança política depois não significa que acrescente capacidade técnica. Pois é esse o problema, não é uma questão de tradição ou de costume, peço desculpa, era uma questão de lei, era a forma de nomeação das administrações portuárias que estava definida na lei, e o governo não o cumpriu, e agora veio a alterar a lei. Agora, e está a invocar as capacidades técnicas. Falta saber se a alteração não é benéfica. Falta saber se a alteração não vai ser benéfica. Eu tenho a convicção que sim. Claro que tenho que ter a convicção que sim. É a seu favor, tenho a convicção que sim. Mas naquele quadro de repartição de responsabilidades... Eu peço desculpa, a meu favor, não é de certeza que eu não fui nomeado para nada. Quero dizer, a favor do PSD, pronto, a favor do PSD. Mas naquele quadro da repartição de responsabilidades na gestão da coisa pública em áreas sensíveis, não me diga que o governo andou bem, não respeitou a lei assistente e agora vem a retirar uma competência à área de Lisboa. E agora não está a invocar as competências pessoais que ultrapassam as questões partidárias. Pois é exatamente disso que nos podemos queixar. É que foram as questões partidárias colocadas à frente das competências pessoais. Eu não tenho conhecimento que a pessoa que apoiou a candidatura de Maria das Dores Meira seja um arquiteto naval sequer. É um arquiteto funcionário da Câmara. Não tem conhecimentos navais ou da administração naval ou de qualquer outra coisa que se saiba, não é? Foi por a escolha pessoal de conveniência partidária. É disso que eu me estou a queixar. E o Nuno falou como se estivesse também a defender a mesma coisa. Não, é essa conveniência partidária que se sobrepôs a uma solução de repartição de responsabilidades na nomeação de administrações importantes, importantíssimas, de infraestruturas que são importantíssimas. Os portos, nas maiores, em termos económicos, as maiores infraestruturas que temos são os portos e os aeroportos, o aeroporto de Lisboa e o aeroporto do Porto, e o aeroporto de Faro. Portanto, são estas infraestruturas as mais importantes em termos comerciais. Retirar a competência que havia à área metropolitana, não sei que vantagem é que isso tem na repartição das responsabilidades e no tal engajamento para projetos conjuntos e consensualizados. É que prejudica tudo. Portanto, a minha questão é esta, é mais de ordem prática. Portanto, mas eu só quero é contrapor exatamente ao contrário daquilo que estava a dizer. Foi a opção do cartão partidário que passou a ser prioridade a partir de agora. Com isto que foi feito aqui nos portos. Nós vamos a ver. Agora faz lembrar o célebre debate, Manuel, olha que não. Olha que sim, isto já virou e agora a expressão já é ao contrário, olha que sim, e há muitas evidências que estão na frente dos nossos olhos que nós estamos demasiadas vezes, enfim, pode ser que seja só um mau exemplo, pode ser que isto passe, não é? É tudo no mesmo sentido e as coisas estão-se a desestruturar em termos de participação democrática entre as instituições e entre as instituições e depois, consequentemente, entre as populações. As coisas não vão no bom sentido da força da democracia e isto não foi uma ajuda que o governo deu à estrutura democrática no país, com este caso concreto. Não foi uma boa ajuda. Avancemos então. Esta semana foi também aprovado o Orçamento de Estado na Generalidade. Não falámos desse tema aqui ainda e eu também não o lancei agora no início do programa, mas entretanto há aqui alguns aspectos relacionados com o Orçamento Distrital, com o Orçamento de Estado, que são de âmbito distrital ou regional, e penso que podemos também olhar para eles, apesar de não termos incluído inicialmente nos temas do programa. E estou a referir-me a uma reivindicação do PCP, que deu uma conferência de imprensa esta semana, a deputada eleita por Setúbal, Paula Santos, a defender que parte das verbas do Fundo Ambiental deveriam ser canalizadas para a Associação de Municípios da região de Setúbal para financiar o plano de ação de proteção da arrábida
agora que a serra é reconhecida como reserva da biosfera da Unesco, e isso foi obtido sob a alçada, sob a gestão da Associação de Municípios da região de Setúbal. Manuel Pisco, concorda que faz sentido esta ideia de, por um lado, ser a Associação de Municípios a gerir o plano de ação da proteção da arrábida e que o financiamento tenha que ser encontrado já no Orçamento de Estado e que possa ser através do Fundo Ambiental? Eu diria, nós não perdemos pelo caminho, não perdemos Ivan Gonçalves, mas não, ele há de estar aí para intervir. Não, o Ivan Gonçalves Sim, sim. está à espera, sim. Mas eu sobre isto Exatamente. tenho uma opinião que expresso rapidamente, quer dizer, faz sentido, sim senhor, naturalmente, portanto, que é natural que se pretenda que haja uma verba do Fundo Ambiental para concretizar essa distinção que se conseguiu obter com o trabalho da Associação de Municípios, é verdade, da reserva ambiental, da reserva biológica da Arrábida. Faz sentido, mas também não tenho grandes expectativas que venha a acontecer. E os argumentos não vão de faltar, antes de dizer que isso vamos então esperar que venha lá a NUT 13 e que venha a estrutura dos órgãos de gestão da NUT 2, aliás. Foi em 2028. Na Península de Setúbal, pois é isso. Ou que se estivermos à espera dessa comunidade intermunicipal, nos remete para 28, não é? Há mais 2 anos a marinar. Mas eu acho que é o que vai acontecer, conhecendo a prática destas coisas, é o que acho que vai acontecer. Esta conferência de imprensa faz sentido e põe o dedo na ferida, alguém tem que assumir, mas nós estamos habituados a reduzir as verbas dos organismos ambientais, dos CNFs, etc., não a crescer grande coisa, mas quanto mais a assumir novas responsabilidades em relação à reserva biológica da Arrábida. Portanto, não tenho grandes expectativas nisso, mas a conferência de imprensa é oportuna e é no Orçamento de Estado que se está agora a discutir que se deve concretizar essa responsabilidade de dar os passos seguintes a essa distinção que foi reconhecida em relação à Arrábida. Não me parece que venha a acontecer, mas... Ivan Gonçalves, concorda que é preciso arranjar financiamento agora para dar seguimento a este estatuto da Arrábida, que tem o selo da Unesco, e que pode ser a Associação de Municípios a assumir esse papel, pelo menos para já, ou acha que há alternativas a essa solução? Bem, eu acho que o que será normal é que o Estado Central também seja, desculpa, solidário com essa pretensão, porque esta não é uma questão só regional, não é uma questão só dos municípios do Distrito de Setúbal, ou muito menos apenas do município de Setúbal ou de Palmela. Não, é uma questão que é regional e que é de interesse também nacional. E, portanto, acho que aqui tem que existir essa preocupação também das instituições centrais, mas o Francisco falava há pouco também do Orçamento de Estado e eu acho que não nos devemos esquecer que este Orçamento de Estado apresenta algumas políticas que, a meu ver, representam uma inversão daquilo que tem sido feito ao longo dos últimos anos, nomeadamente na área da saúde. Temos também o pacote laboral que agora está em discussão e que representa, no fundo, a tentativa de imposição de uma agenda que eu acho que não é benéfica para o futuro do país, quer em nível daquilo que é a preservação do Serviço Nacional de Saúde, que vamos falar daqui a pouco, mas também ao nível da precarização do mercado de trabalho, numa altura... Ivan, já vamos, esse é o nosso próximo ponto, o pacote laboral e a greve geral, que está já anunciada, mas ainda sobre este ponto e esta reivindicação, neste caso do PCP em concreto, que está mais ligada à Associação de Municípios da região de Setúbal, está mais inclinado para uma solução da administração central para preservar a Arrábida e preparar um plano de preservação do lado da administração central do que admitir que esse encargo possa ser atribuído à Associação de Municípios. Não, eu acho que obviamente é um projeto que envolve os municípios da região e no qual os municípios devem participar, devem ser envolvidos e também devem ser solidários. Não estou com isto a dizer que o encargo deve estar todo do lado do Estado Central, agora também não parece nem tanto ao mar nem tanto à terra, também não deve ser
a questão da preservação do património natural da Arrábida não é uma questão que diga-se apenas aos municípios onde está fisicamente a Serra da Arrábida. Há questões de solidariedade nacional que, da mesma forma que a preservação da Serra da Estrela também é algo que diz respeito a uma pessoa que vive no Seixal, porque nós somos, enquanto país, estas questões devem ser vistas como eu estava a olhar para isto mais na perspectiva da a importância que a própria Associação de Municípios dá a esta nova missão, que pode ser uma mais-valia para justificar a própria existência da associação. Era nessa perspectiva. Esse é outro tema, que é a existência da associação é um tema que me parece que é completamente diferente, que merece ser debatido. Nós também sabemos que a associação está muito ligada aos municípios da CDU. A CDU agora tem menos municípios do que tinha no passado e, portanto, de facto, eu acho que a existência da associação deve ser reavaliada e, mais uma vez, se calhar voltando ao tema inicial da área metropolitana de Lisboa, é algo que deve ser reavaliado pelos 3 partidos que têm câmaras municipais. No caso de Setúbal, o PSD tem um papel menos preponderante, mas há o município de Setúbal e que a candidatura da Maria das Meiras foi apoiada pelo PSD. Mas esse é outro tema, porque esta questão da candidatura, por muito que tenha sido promovida pela Associação de Municípios da região de Setúbal, quer dizer, não se esgota nesta associação. Eu acho que é uma questão que diz respeito ao nosso território e, como eu dizia há pouco, diz respeito aos municípios, à nossa região e diz respeito ao país. Desse ponto de vista, eu acho que o Estado Central, obviamente, também tem que ser solidário e tem que ter no seu leque de preocupações, no seu leque de comparticipação, de solidariedade. Também é óbvio que não pode, por isso, simplesmente comportar-se como se a Serra da Arrábida fosse uma região autónoma do país, que não é, e ainda que fosse, enfim. Mas não, acho que deve merecer preocupação também. E solidariedade. Já vamos numa segunda ronda olhar de uma forma um pouco mais geral para o Orçamento de Estado. Só sobre esta proposta em concreto, Nuno Matias, como é que vê esta ideia do PCP de que no Orçamento de Estado também devem constar verbas, designadamente do Fundo Ambiental, para financiar o plano de preservação da Arrábida? Vamos lá ver. O Manel chamava a intervenção do PCP como oportuna. Eu chamaria como oportunista, porque ninguém põe em causa a necessidade do Fundamental ou outros mecanismos apoiarem um projeto que nos une a todos, no sentido de promover a Arrábida como reserva da biosfera e como um local que importa preservar, divulgar e viver. Agora, a intervenção do PCP, sejamos claros, honestos e frontais, tem a ver com uma preocupação do PCP, que na minha humilde opinião é oportunista, que é manter alguns meios na associação que até hoje tem sido um braço armado e político do Partido Comunista mais do que outra coisa qualquer. Portanto, a minha questão é, faz sentido que um projeto que extravasa as fronteiras da Associação de Municípios, e eu concordo com aquilo que aqui já foi dito, deve ser repensada a sua existência, até sobretudo no quadro em que vai ser operacionalizada uma comunidade intermunicipal, ou fará sentido repensar e também no âmbito mais estratégico repensar como se poderá fazer este projeto envolvendo também entidades nacionais, envolvendo fundos comunitários, envolvendo necessariamente as autarquias, mas envolvendo as forças vivas que possam projetar este projeto do ponto de vista civilizacional e estratégico como merece. Ainda sobre o Orçamento de Estado, há pouco já vimos aqui a vontade do Ivan Gonçalves de falar um pouco mais além desta proposta concreta. Eu também posso dizer, como o Setubalense noticiou esta semana, fez as contas, sobre as verbas destinadas à região no quadro da transferência de competências nas áreas da educação, da ação social, da saúde e também da cultura. O que está previsto em Orçamento de Estado
no total das 4 áreas são 117 milhões de euros. O ano passado, no ano que está em curso, o orçamento para este ano foram 113 milhões de euros, agora estamos a falar de mais 4 milhões, não se sabe bem qual é a repartição entre estas 4 áreas, mas há aqui um crescimento de 4 milhões de euros para o ano que vem, comparativamente com este ano. Já quanto às obras, aos investimentos em infraestruturas, não tem sido falada muita coisa. Ivan Gonçalves, o que é que gostaria de dizer sobre o Orçamento de Estado em geral e em linhas gerais, sem consumirmos muito tempo, para além daquilo que já disse, que é um subfinanciamento da saúde, que estava há pouco a falar? Sim, eu acho que, muito resumidamente, aquilo onde eu queria chegar é que me parece que o Orçamento de Estado destapa alguma visão mais ideológica em alguns setores, que tem vindo a ser disfarçada com algumas políticas que este governo tomou ao longo deste ano e meio que leva de funções, são 2 governos, na verdade 2 governos com continuidade muito semelhantes, que já levam quase isso 1 ano e meio, mas enfim, 1 ano e meio, sim, então 1 ano e meio, 2 anos, e acho que começa a descobrir algumas, a destapar, se quiserem, algumas intenções que estão por trás deles, e dava um exemplo até da questão do pacote laboral, que não fazendo parte do Orçamento de Estado, mas é um assunto conexo, em que nós, não tendo propriamente um problema no mercado de trabalho que justifique aquilo que está, a flexibilização que se pretende que venha a ser feita, pelo contrário, eu acho que o caminho devia ser exatamente o contrário nesta fase, porque existe crescimento económico, existe procura ou melhor, existe procura de postos de trabalho por parte dos empregadores, não existe, o desemprego está muito baixo e, portanto, não há motivo nenhum para nós, para termos medidas destas, a não ser uma visão de sociedade, uma visão sobre o mercado de trabalho que não partilha, que acho que prejudica, e prejudica em grande medida as novas gerações, que são aquelas que mais dificuldade têm no acesso ao mercado de trabalho. E, portanto, acho que é um caminho errado, e nós vamos vendo, quer nas questões da lei de nacionalidade, no SNS, quando existem cortes, até na despesa do Serviço Nacional de Saúde, ao invés de termos um reforço, que era aquilo que neste momento era preciso ser feito face às necessidades do país, nesta questão do pacote laboral, enfim, há várias questões que vão denotando que a preocupação do governo pode não ser a de proteger a parte mais vulnerável, os portugueses que precisam de cuidados, precisam de um Estado que se responda aos seus problemas, e, portanto, para terminar, acho que essa é que é a grande novidade deste Orçamento de Estado. Já vamos passar para o tema do pacote laboral e da greve geral. Manuel Pisco, sobre o orçamento do Estado, a aprovação na generalidade, quer fazer algum comentário sobre isto que há aqui? Quero fazer um comentário breve também, mas acho que tem que ser feito. E seja oportuno ou oportunista, ele é necessário. Eu não sei qual foi a fonte do Setubalense para redigir esta notícia sobre o aumento das verbas para os concelhos do Distrito de Setúbal. Se correu de uma fonte oficial e é de algum comunicado... Não, são os próprios documentos públicos do Orçamento Geral do Estado. São os próprios documentos públicos. Pronto, então é para explicar uma coisa, quer dizer, passar de 103 para 117 milhões de euros, aumentar 4 milhões, não chega sequer para suprir o déficit só na área de educação que ocorreu, por exemplo, em Setúbal, e não falo de Almada, e não falo do Barreiro, dos outros todos também tiveram déficit. Não houve nenhum município que tivesse as despesas cobertas com o acréscimo de despesas que passou efetivamente a ter com a descentralização da educação. Só para falar de educação, sem contar com a construção dos centros de saúde, que está-se à espera que se acertem as contas, e para não falar, e quando essas contas se fizerem, vamos ver em que estado ficam os municípios financeiramente, com os investimentos do PRR, com os concursos que ficam desertos e que tiveram que ser aumentados na base de licitação, e que o Estado continuou
continuam a participar com os índices de alguns anos atrás do custo da construção. Quando essas contas forem feitas, eu quero ver quanto é que é preciso no Orçamento de Estado para acertar contas com os municípios. Suspeito que nunca mais vão ser acertadas essas contas. Agora, neste ano, isto que está aqui não é um aumento, é um pagamento parcial do atraso das transferências para os municípios suportarem as competências que lhe foram dadas pelo Governo. Não é um aumento. Não é um aumento, é um pagamento parcial dos atrasos das transferências. Sim, chamar a isso aumento é um bocado forçado, não é? Estava a falar em aumento em termos comparativos com os valores que constam no Orçamento de Estado. Não sei o que é, mas na prática, eu estou a falar de prática, em concreto, é disso que se trata. Quer dizer, um aumento em número, não é, quantitativo de euros, de milhões de euros, não significa que seja um aumento efetivo. E quando se ficou clara essa ideia. Assim, é para enganar o leitor. Não é? Deviam ter uma verba para recuperar o déficit que está nas transferências para os municípios, mas não me consta que lá tenha sido incluída uma rubrica para igualar, para colmatar esse déficit. Então, a partir daí, sim, é que se podia chamar aumento de verbas para as competências que foram transferidas. E não é. Na prática, é um pagamento em atraso. De parte das verbas que têm transferidas. Já ficou essa ideia, Manuel. Vamos dar aqui também uns minutos, poucos, ao Nuno Matias, para se quiser comentar alguma coisa relativamente ao Orçamento de Estado, que está agora em debate na especialidade. Nuno Matias. Em relação ao Orçamento de Estado, eu acho que, em primeiro lugar, há que destacar que o processo, esperemos que não seja desvirtuado agora na especialidade, mas ao contrário daquilo que aqui já foi dito, eu não me parece que nos setores onde importa ainda fazer reformas seja necessariamente a solução que parta por estar a injetar mais dinheiro, quando muitas das vezes passará sobretudo por reorganização, gestão, pensar decisões e metodologias de forma estratégica, e a saúde é um exemplo claro, onde se passou de um orçamento de 8 mil milhões para 18 mil milhões e isso não acrescentou mais soluções. Se calhar encontrou-se outras entropias e outras ineficiências de gestão que não beneficiaram o fim último, e quando se diz que se quer otimizar alguns custos, não é prejudicar o serviço, é criar mecanismos de gestão que permitam fazer mais e melhor sem ter que necessariamente se gastar mais. Isso é um princípio que funciona na saúde como funciona noutras áreas e, portanto, parece que o fundamental na ambição deste orçamento, como espero eu nos próximos, seja induzir razões para que o país cresça mais, porque ao potenciar mais valor acrescentado, vai certamente ter mais forma de apoiar quem precisa, de promover investimento público, de melhorar as políticas públicas, e para isso, mais do que estar a pedir mais a cada cidadão ou mais a cada empresa que investe, é sobretudo ter mecanismos que potenciem a riqueza, que com isso seja alavancado o processo de desenvolvimento. E eu pego nessa deixa para passar para outro tema e para o Ivan Gonçalves, a reforma laboral. Já foi anunciada uma greve pelas centrais sindicais, pela CGTP, que está firme em manter essa convocação para dia 11 de dezembro. Da parte do UGT havia aqui uma maior dúvida, a central estava em reflexão, parece estar inclinada a manter a greve. O Ivan Gonçalves há pouco já dizia que não encontra razões para se mexer na legislação laboral, não há necessidade, o país está a crescer, mas Ivan Gonçalves não reconhece que crescermos às taxas que temos crescido é pouco para um país que está na cauda da Europa em muita coisa, não temos que ambicionar crescer mais, e essa não é uma razão para ser necessário mexer na legislação laboral.
Não, Ivan só Gonçalves. seria... Temos Sim, apenas sim, 2 minutos. Eu queria também que comentasse, muito rapidamente. comentasse também o que diz o Primeiro-Ministro, que acusa as centrais sindicais de estarem ao serviço dos partidos, da CDU e do PCP Bom, e do PS. Isso é absolutamente ridículo, porque quer dizer, a partir do momento em que a UGT, que é constituída também numa grande parte por sociais-democratas, pessoas do PSD, e que é uma central sindical que nem sequer tem uma grande tradição de fazer greves e que se existia esta greve, acho que esse comentário, enfim, é absolutamente ridículo. E acho que sobre a questão do crescimento económico, poderia fazer sentido se o fator de bloqueio do crescimento do país estivesse relacionado com o mercado de trabalho. Ora, neste momento não me parece que esteja, porque o mercado de trabalho não apresenta uma limitação, quanto muito o que apresenta até alguma dificuldade de mão de obra. Aquilo que nós temos e que precisamos para o crescimento do país é trabalhadores mais bem pagos, trabalhadores com melhores condições, porque nós temos emprego, as taxas de desemprego são muito baixas, aquilo que não temos é condições para que o emprego seja bem pago, e isso, ou pelo menos pago ao nível dos restantes países europeus. Para que isso aconteça, é preciso nós termos melhores condições de trabalho, é preciso os trabalhadores terem a maior capacidade reivindicativa, e isso não se faz liberalizando ainda mais o mercado de trabalho, precarizando o mercado de trabalho. Acho que é um erro, e mais uma vez, para terminar, como já disse, acho que deixa descoberto aquilo que é verdadeira, uma agenda ideológica que neste momento se traduz em nenhum ganho para os portugueses, antes pelo contrário. Muito obrigado pela capacidade de síntese. Manuel Pisco, também para 2 minutos. As centrais sindicais estão aqui a adiantar-se já ao convocarem uma greve geral para 11 de dezembro, ainda quando a concertação social está em tempo de negociar? As centrais sindicais estão a fazer exatamente o seu papel. Sem oportunismo nenhum, porque o oportunismo é de quem quer fazer uma revanche ideológica, uma completa revanche ideológica. Olha, e em primeiro lugar, até a política social do governo socialista anterior, que é um contra-ataque à agenda do trabalho digno, se quisermos também. Porque houve aí algumas evoluções e o que está aqui a fazer é uma revanche ideológica pura e simples. Dizer que as centrais estão ao serviço do PCP e do PS é exatamente a mesma coisa que dizer que o governo está ao serviço do PSD. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Portanto, os partidos têm posições, são eleitos, e os sindicatos também são, as suas direções também são eleitas. Também a democracia sindical também funciona. Não são os partidos que designam as direções. Têm a representação dos seus associados, dos seus filiados, dos seus trabalhadores, e fazem o seu papel. Perante um quadro, um pacote laboral que não tem nada que vá ao encontro dessa falsa premissa de que é como nós precisamos de mais competitividade, volta a ver ao de cima a história da competitividade, então isso só se consegue, dão a entender às pessoas que a receita mágica para isso é retirar os direitos e as condições de vida e de trabalho aos trabalhadores. Isso é um absurdo total, porque toda a gente tem a noção de que não foi assim que a Suécia, que a Noruega, que a Alemanha, que a Holanda, enfim, que os países desenvolvidos no norte da Europa, foi com contrato social, foi com compromisso social, foi com soluções de legislação do trabalho que asseguram condições de vida que respeitam o direito à família e o direito de cidadania também das pessoas, sem esmagar os trabalhadores na relação de trabalho com os empregadores. Esse sim é que fizeram concertação social. No pós-guerra saiu aí soluções de compromisso de contrato social que nós nunca tivemos. Nós nunca tivemos. Também tivemos a mesma riqueza, Manuel Pisco. Não... Como riqueza, a riqueza produz-se. A riqueza cria-se. Não me diga que a Suíça ou o Luxemburgo são países cheios de minas de ouro. Não têm outras atividades. Estão mais no centro da Europa, desde logo. Mas o Francisco está a ligar diretamente, isto que eu estou a criticar, parece que o Francisco está a dar como adquirido. A falta de produtividade não é das condições, das regalias, dos benefícios extraordinários que os trabalhadores têm. A falta de produtividade é da falta de capacidade de gestão. Está identificado pelos estudos de quem sabe disto. Sim, podemos falar da produtividade num outro programa. Não se pode ligar a falta de produtividade ao nível dos salários e ao nível dos direitos dos trabalhadores. Completamente falso.
sobretudo, decorre sobretudo do valor acrescentado que se consegue produzir. Claro, está bem, mas com bons salários pode-se acrescentar mais valor. Deixe-me passar ao Nuno Matias, porque também temos que dar aqui, agora já não chega bem a 2 minutos para terminar. Nuno Matias, o Primeiro-Ministro fez passar a ideia do deixem o Luís trabalhar, deixem trabalhar o Luís e o país. Isto não é o Primeiro-Ministro a tirar-se para o chão e a gritar penalti? Não, vamos ver. Nós estamos a falar de uma proposta de revisão laboral e da alteração do Código de Trabalho que ainda não foi sequer formalmente apresentada, tem sido objeto de discussão preliminar e parece-me que é absolutamente extemporâneo as centrais sindicais que estão a usar um direito, quer dizer, ninguém põe isso em causa, mas parece-me que é extemporâneo quando ainda não há uma proposta. Está a haver ainda um processo negocial. O próprio governo apresentou já alterações à proposta de discussão preliminar. Portanto, há um processo que ainda está em andamento e ainda não ando vendo uma proposta final. Já se está a convocar uma greve geral, parece-me que só pode ser encarado mais como uma visão e uma decisão política, assente, sobretudo, do lado da CGTP por uma ligação mais umbilical ao PCP, mas eu também acredito que é uma prova de vida do secretário-geral também da UGT, num cenário político onde se quer tentar fazer aqui alguma pressão política ou partidária sobre o governo. Agora, o que me parece que os trabalhadores não entendem é porque é que, numa altura onde o país está bem do ponto de vista económico, mas a querer ainda crescer mais, a querer ainda potenciar mais investimentos e a ter um código laboral que seja mais moderno na defesa também dos próprios trabalhadores e com lógicas de adaptação a uma regra de funcionamento do trabalho com direitos, mas moderna, esteja numa altura em que ainda se está a discutir as possíveis opções e ainda não há ainda uma proposta fechada e definitiva, se queira já marcar uma greve geral, porque eu aí diria que é alguém querer ficar com a bola para que o jogo nem sequer comece. E parece que é essa a intenção das centrais sindicais, é que o jogo nem sequer comece. E terminamos com o jogo já começou e o apito está dado com as 100 medidas que o governo publicou, e o que os governos não querem é que não possam apresentar nem provas nem testemunhas quando são acusados de alguma coisa para ser feito o despedimento com justa causa, sem poderem contrapor com testemunhas nem com provas. Isso é que os trabalhadores não querem. E é um tema pelas propostas. Eu acho que sem conhecermos a proposta definitiva, tudo isso é extemporâneo nesta fase. O que é definitivo já não se remenda. E haveremos de voltar a este tema com toda a certeza, ainda agora a procissão vai no adro, como disse o próprio Presidente da República relativamente à greve geral, despedimos-nos por hoje, Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Nuno Matias. A política local repete no domingo, amanhã, à 13h, isto fica depois disponível em podcast. Uma boa semana para todos, até de hoje a 8 dias. Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11h, com repetição ao domingo, à 13h.